Questão 5 é uma questão de aritmética que lida com números inteiros. Olha aqui. Um funcionário usa uma empilhadeira para transportar bobinas de 70 quilos e de 45 quilos, sendo uma de cada vez. Sabe o que é uma empilhadeira, né? Sabe o que são bobinas? Bobina de alguma coisa, de papel, pode ser de metal. Bom, não é tão pesado assim, mas ainda é pesado para uma pessoa carregar sem usar uma máquina, né? Tá, então a empilhadeira vai lá e carrega uma bobina de 70 quilos, outra de 70, outra de 45, assim por diante. Ele tem que totalizar 1 tonelada. 1 tonelada, você sabe que são 1000 quilos. E ele quer saber quantas viagens ele tem que fazer, mas quantas viagens no mínimo, no menor número possível de viagens. Olha, se é para fazer o menor número possível de viagens, se a empilhadeira consegue levar bobinas de 70 quilos e bobinas de 45 quilos, ele deve levar no máximo bobinas de 70. Vai levando 70 quilos, o máximo que você conseguir. E quando não der mais, você leva a bobina de 45 quilos. Então você vai ter que fazer o seguinte: o peso total transportado tem que dar 1000 quilos. Vamos considerar que ele faça nessas viagens da seguinte forma: que você tenha, vamos chamar o número de viagens de x e y, tá? X viagens com 70 quilos. Então vai lá e leva uma bobina de 70 quilos. Ele fez isso x vezes. Então o x aqui é o número inteiro que eu estou considerando, hein? Cuidado, isso não é álgebra. Isso aqui é aritmética. Tem gente que até quando vai resolver esse tipo de problema não gosta de chamar de x para não se confundir com álgebra. Chama isso aqui de mn. Eu não gosto de chamar de mn não, porque eu acabo escrevendo m parecido com n e erro a questão. Então ele fez x viagens levando bobina de 70 quilos e y viagens com bobinas de 45 quilos. Então tem que totalizar 1 tonelada. Então qual é a equação que a gente tira daqui? X vezes 70 quilos mais Y vezes 45 quilos tem que dar 1000. X vezes 70 mais Y vezes 45 tem que dar 1000. Eu posso simplificar isso aqui por quanto? Por 5, né? Dá por 5 isso aí. Então isso aqui vai ficar 14x mais 9y é igual a 200. Então simplificando todo mundo aqui por 5. Eu tenho que achar números inteiros x e y que satisfaçam isso aqui. Atenção, tem que dar exatamente 1 tonelada. Então aqui tem que ser exatamente 200. Não pode ser 201, 202... nem 199, tem que ser a quantidade exata, porque ele pediu, ó, transportar exatamente 1 tonelada. Não é aproximadamente não, tá? Como quase tudo na vida é exatamente, né? Mas aqui ele botou exatamente só para lembrar. Eu não quero um valor próximo, quero um valor exato. Então eu tenho que resolver isso aqui. E outro detalhe importante é que o x mais y, que é um número total de viagens, tem que ser mínimo, tem que ser o menor possível. Então, ele quer que o número total de viagens seja o menor possível, né? O número total de viagens tem que ser mínimo. Então você tem que fazer o seguinte: fazer o máximo que você puder de viagens levando a bobina de 70 quilos, porque aí você chega mais rápido nesse valor total aqui. Se você fizer muitas viagens com 45 quilos, você vai ter que fazer mais viagens. Tá? Então eu tenho que procurar fazer dessa forma, que você tenha o x maior possível e o y menor possível. Que aí você leva pouco peso com essas viagens aqui, né? Com a bobina menor. Então vamos tentar colocar o x sendo o máximo possível. Quanto é que seria o x máximo? Se eu dividir 200 por 14, 200 por 14, quantas viagens seriam? Isso aqui vai dar 1, resto 6, 60 por 14, isso aqui vai dar 4,
resto 4. Olha só, seria um belo ponto de partida começar com 14 viagens. Então vamos colocar aqui o nosso ponto de partida. Eu vou tentar fazer isso aqui. Se eu tiver x igual a 14, eu estaria levando nessas viagens onde eu estou carregando a bobina de 70 quilos, eu estaria levando quanto ao todo? 14. Olha aqui, vamos ver por aqui, que tem que dar 200, que vai dar menos conta, tá? Olha só. 14 vezes 14, porque seria 70 quilos já simplificado por 5, né? Eu divido todo mundo por 5. Você agora não está mais pensando em quilos, você está pensando em números que tem que dar a soma 200. Se você tiver x igual a 14, essa parcela vai dar 14 vezes 14, que é 196. Então você estaria conseguindo a soma 196 até aqui. Só que você tem que chegar a 200. Essa diferença que falta para chegar a 200, você tem que obter essa diferença por aqui. Só que aqui, nesse caso, seria impossível. Como é que você botar um número y inteiro de tal forma que essa soma dê 200? Se até aqui você já tem 196. Faltam 4. Então não tem como você ter um número aqui, 9 vezes alguém vai dar 4? Não tem como. Né? 4 não é múltiplo de 9. Então não dá para você levar 14 bobinas de 70 quilos. Vamos diminuir então? Eu não posso aumentar, porque se aumentar vai passar de 200 essa soma. Vamos diminuir para x igual a 13. Se você tiver x igual a 13, qual é a soma que você vai ter aqui? 14 vezes 13? 14 vezes 13, isso aqui vai dar 14 vezes 13, isso aqui vai dar 42. E aqui 14, isso aqui vai dar 182. Se você tiver x igual a 13, você vai ter 14 vezes 13 é 182. E para chegar a 200, falta quanto? Quanto é que você tem que colocar aqui para você chegar em 200? Faltam 18, né? Esse 18 vem justamente daqui, do transporte das bobinas menores de 45 quilos. Dá para fazer isso? Conseguir formar o número 18 usando isso aqui? Sim, é só você fazer y igual a 2. Se você fizer o y igual a 2, você vai ter 9 vezes 2, 18. Então eu encontrei uma combinação válida aqui. Eu consegui x e y de tal forma que 14 vezes x mais 9 vezes y dá 200. Se eu fizer x igual a 13, e y igual a 2. Então eu estaria fazendo ao todo quantas viagens? 15 viagens. São 13 viagens levando bobinas de 70 quilos, a mais pesada, e 2 viagens levando as bobinas menores. Então você estaria fazendo um total de 15 viagens. 15 viagens, olha aqui, ó. Ele está perguntando justamente isso, ó. Quantas viagens com carga deverá fazer no mínimo para transportar exatamente 1 tonelada dessa carga? Seriam 15 viagens, 13 viagens levando a bobina maior e 2 viagens levando bobinas menores. Então tá aqui 15, resposta correta, letra D de delta.